Olá, pessoal. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tranquilos? Beleza? Beleza, beleza. Como é que tá, Matheus? Tranquilo? Israel também tranquilo? Bom, bom, vocês estão com a câmera aberta. Então, só estou vendo vocês dois, então bom dia para vocês dois. Bom dia para o resto aí também, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente recomeça depois de um longo período parado, né? Descansando, eu não vou dizer que estávamos descansando, porque não estávamos descansando. Estamos longe de descansar nesse período. Eu espero que vocês tenham descansado em casa, que não sejam das pessoas que foram para Pirinópolis, Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros. Você viu que deixar na consciência das pessoas, num país sem educação, é bem complicado, né? Então, a reabertura das cidades turísticas nesse, neste feriadão prolongado foi uma verdadeira catástrofe, como vocês viram. Em Goiás, principalmente no Brasil inteiro, né? As praias do Rio de Janeiro lotadas como estavam aí, e é a festa do Covid-19. Ontem nós tivemos o 7 de setembro, o nosso chefe maior das forças políticas do Brasil e também das Forças Armadas, no 7 de setembro, desfilou aberto no meio da multidão, sem máscara, ao lado da bandeira dos Estados Unidos, em comemoração à independência do Brasil. Mas, enfim, vamos ao que nos interessa. E o que nos interessa são as nossas aulas de geografia. Como eu disse a vocês, nós estamos aí perfeitamente dentro do cronograma das nossas aulas de geografia. Eu espero que vocês estejam aí com o caderninho e a caneta do lado. Hoje a gente vai fazer algumas anotações, algumas observações e hoje são duas aulas, essa primeira e a última, vai dar tempo para a gente avançar e até terminar aquele assunto nosso de fontes de energia. Como vocês bem sabem, vamos aqui então partir para a nossa aula. Hoje eu estou com os vizinhos aqui completamente doidos, né? Música de axé para tudo que é lado, é o carro da pamonha passando uma hora dessa, é o carro do pão, o carro da pamonha, carro de tudo que é coisa que aparece. Então, a gente está aqui nessa situação e vamos tentar levar essa aula mesmo com esse barulho que possa estar chegando a vocês. Qualquer coisa, vocês já sabem, parem a aula no momento em que vocês quiserem, participem da aula, peguem o caderno e coloquem o caderno do lado de vocês com uma caneta, né? Então, educação é aula do novo normal, como dizem por aí, tem que ser assim, viu, pessoal? Então, vamos lá. Ó, peguem o caderno e coloquem do lado de vocês aí. Ó, é o seguinte, nossa aula nós falamos de fontes de energia. Deixa eu minimizar aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui. Nossa aula nós falamos sobre fontes de energia. O que são fontes de energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho, como nós já vimos. O que eu tenho que do Enem, não é só em geografia não, do Enem como todo sem fontes de energia. E a gente pode apostar em umas 3 questões ou mais. Fontes de energia caem em geografia, cai em biologia, cai em química,
caem até em textos avulsos de questões da língua portuguesa, né, de questões de textos. Então, por isso, você tem que entender que fontes de energia é essencial para o Enem. E você vai fazer a mesma coisa para todas as matérias. Primeira coisa que você tem que fazer, saber classificar fontes de energia. Então, você vai se perguntar como ela classifica. De acordo com a classificação, ela pode ser de acordo com a utilização, de acordo com a origem e de acordo com a produção. De acordo com a utilização, ela pode ser antiga, moderna ou alternativa. De acordo com a origem, renovável ou não renovável. E de acordo com a produção, primária ou secundária. Então, a primeira pergunta, como se classifica? A segunda pergunta, como ela é formada? Você tem que entender cada ponto que a fonte de energia é formada. Em química, cai principalmente essa segunda parte, como ela é formada. É por isso que você estuda na química o etanol, a gasolina, a octanagem, e faz aqueles cálculos, né? Também, a terceira coisa que você tem que entender é quais são as vantagens e as desvantagens do uso daquele tipo de energia. Então, entendendo essas três coisas, você já tem 80% aí das questões resolvidas na sua prova do Enem ou de todos os vestibulares. Você pode errar nos cálculos, mas geralmente os cálculos da química, eles vêm acompanhados de uma afirmação, verdadeiro ou falso. Então, não é só o cálculo que eu preciso saber na química. Eu preciso saber também, porque eles colocam o resultado do cálculo e colocam algumas afirmações. E quando o resultado do cálculo está errado, a maioria das afirmações também estão erradas, a maioria delas. Isso te ajuda até a eliminar as possíveis erradas, ficando mais fácil, talvez até para a necessidade de um chute. Entendeu? Então, por isso, você tem que entender essas três coisas sobre energia. Na aula passada, nós falamos dessas fontes de energia, vimos que o Brasil é um país que usa, é o país que mais usa no mundo fontes de energia renovável. São quase 50% da energia do Brasil é de fontes renováveis, a biomassa, a hidrelétrica, a solar, a eólica, e dessas aí se destacam duas, a hidráulica ou hidrelétrica e a biomassa. Né? E menor proporção vem a solar, vem a eólica. Então, a gente tem 47% da energia nossa é renovável. No mundo, é só 13% de energia renovável. Nós vimos na aula passada que as fontes renováveis estão crescendo mais do que as fontes não renováveis. O uso é sempre intenso e cada dia que passa nós tornamos mais intensos no uso de fontes de energia. Essa aula não existiria se não tivéssemos energia elétrica, né? Se o seu celular ou o seu computador não tivesse uma fonte que abastecesse. Então, cada dia que passa, nós estamos cada vez mais dependentes de fontes de energia. As fontes de energia, a busca por fontes de energia renovável tem sido maior do que as outras buscas por fontes de energia já modernas. Então, por isso, a gente tem as fontes renováveis aumentando a utilização numa proporção maior do que as não renováveis. Mas as não renováveis são as fontes de energia do mundo, que envolve vários fatores. Entre esses fatores, você sabe que envolve a questão econômica, a questão geopolítica, muitas coisas, né? Então, aí a gente tem as fontes de energia não renováveis. Bom, falamos sobre o petróleo. Vimos que vamos classificar o petróleo. Olha, como o petróleo é classificado? Como a utilização é uma fonte de energia moderna. Quanto à origem, ele é não renovável. E quanto à produção, ele é primário. O petróleo é primário. Os derivados do petróleo é que são secundários.
Tá? Então, mas o petróleo ele é uma fonte de energia primária. Segunda coisa que eu tenho que fazer, saber qual é a origem dessa fonte de energia, como ela é produzida. O petróleo é um hidrocarboneto, ele é formado principalmente de hidrogênio e carbono. Ele é um hidrocarboneto que tem origem orgânica marinha. O petróleo é antigas matéria orgânica que foram sedimentados no fundo de água, geralmente no fundo de oceanos ou no fundo de lagos antigos. O petróleo não se forma na superfície da Terra, pois a superfície da Terra tem as bactérias aeróbicas. Então, o petróleo só se forma em lugar que é fundo de mar ou em lugar que já foi fundo de mar ou grandes lagos antigos. Então, o petróleo não pode ter contato com as bactérias aeróbicas. Então, como é que ele foi formado? Lá na era mesozoica, durante o período em que havia os grandes répteis, muitas florestas ou muitos oceanos, por causa da movimentação das placas tectônicas também, muitos oceanos emergiram ou muitos oceanos foram soterrados. Ou o fundo desses oceanos foi soterrado. Soterrado quer dizer sedimentado. E a matéria orgânica, as algas, os peixes, os animais, os plânctons, os micro-organismos sedimentados deram origem ao petróleo. Ficou milhões e milhões de anos essa matéria orgânica ali depositada no fundo de mares antigos. Então, o petróleo é um hidrocarboneto que ele é encontrado, como ele é de sedimentação de matéria orgânica, ele é encontrado só em relevo conhecido como bacia sedimentar. Petróleo é relevo de bacia sedimentar. É isso que você tem que entender. Petróleo é relevo de bacia sedimentar. Assim sendo, pessoal, assim sendo, o que a gente pode falar aqui um pouco dessa situação? Qual que é a terceira coisa que eu tenho que saber do petróleo? Eu tenho que saber quais são as suas vantagens e as desvantagens. Qual que é a vantagem do petróleo? Quando ele surgiu no século XIX, ele tinha em abundância. Segunda vantagem, é fácil de extrair. Terceira vantagem, é fácil de transportar. Mas do século XIX para cá, o intenso uso, como ele é um recurso não renovável, está diminuindo a sua produção, aumentando a dependência, o que aumenta o custo, maior procura do que oferta. Né? E quais são as desvantagens do petróleo? Desvantagens. É não renovável, é um combustível fóssil, é altamente poluente do ar e dos oceanos. O petróleo é o que mais polui os oceanos. Então, outra desvantagem, ele é usado como força econômica e força política. Os países que detêm o petróleo, geralmente países periféricos do Oriente Médio, e outros periféricos do mundo se organizaram, criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e a partir dessa organização eles criaram um cartel do petróleo. E por falar em cartel, o petróleo também é manipulado por 7 empresas, que são as chamadas 7 irmãs. Olha o quanto é fácil eu fazer 7 aqui para vocês. Ó. Só eu dobro 2 dedos, eu faço 7. Então, 7 empresas chamadas 7 irmãs. Então, nós já vimos tudo isso do petróleo, vimos o petróleo brasileiro. Né? Hoje eu quero, isso aqui por enquanto é só recordação, né? Vimos o pré-sal, vimos tudo isso aqui. Hoje eu quero falar sobre o carvão mineral. Eu já falei sobre o carvão mineral aqui com vocês? Não, né? Petróleo no Brasil, já foi tudo falado aqui, ó. Então, vamos falar sobre isso aqui, ó, o carvão mineral. Olha o tamanho dessa aula aqui,
depois me cobrem lá nos grupos no que eu estiver, me cobrem essa aula que eu mando para vocês. Carvão mineral. O que é um carvão mineral? Como ele é classificado? Primeira classificação, quanto à utilização, é uma fonte de energia antiga ou moderna? Então, a resposta correta é moderna. Carvão mineral é uma fonte de energia moderna. E o que é moderna? Mas ele não foi usado há muito tempo. Sim, moderna não classifica com relação ao tempo de uso. Classifica aquele que é usado em larga escala nos dias atuais. Então, carvão mineral é uma fonte de energia moderna. Ele é não renovável e ele é primário. O que é primário? Aquela fonte de energia que o homem utiliza sem fazer transformações nela. Ele pega o carvão e taca fogo, praticamente assim. Entendeu? Então, isso é o carvão mineral. Bom, como ele é formado? O carvão mineral é formado de forma parecida com o petróleo, só que com uma diferença. O petróleo é matéria orgânica marinha. O carvão é mais antigo que o petróleo, ele é da era paleozoica, né? Quando a vida ainda estava começando. Lá no final, a Era Paleozoica é dividida em 6 períodos. Se vocês voltarem lá naquela aula nossa de geologia, é Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Carbonífero foi o período em que começou a se formar esse carvão. Então, o carvão ele é formado em terrenos que antigamente eram baixos e cobertos por florestas. A sedimentação dessas florestas ocorreu. E como é que essa sedimentação ocorreu? Essa sedimentação ocorreu porque a gente vai ter as áreas mais altas sendo desgastadas pelo vento, pelo sol, pela chuva, pelo intemperismo que nós já aprendemos, e essas rochas vão cobrir essas florestas. O carvão mineral, ele tem em 95% do carvão mineral do mundo está no hemisfério norte. O hemisfério sul, por causa de uma formação geológica, ele tem muito poucas reservas de carvão mineral no hemisfério sul. A maioria do carvão está no hemisfério norte. Então, assim sendo, a gente vai entender que o carvão é encontrado em que tipo de relevo? Assim como o petróleo, bacia sedimentar. O que é uma bacia sedimentar? É a área mais baixa do relevo que foi soterrado pelas rochas desgastadas das áreas mais altas. Então, aqui o vento, o sol e a chuva desgastou essa parte alta aqui e transportou para a parte baixa. E essa parte baixa aqui era cheia de floresta. Essas rochas, sedimentos, quer dizer, restos de outras rochas, cobriram essas florestas. E essas florestas cobertas formaram o carvão. Este carvão não é o que você usa na churrasqueira. O que você usa na churrasqueira é o carvão vegetal. Esse é o carvão mineral. Então, ele é formado a partir da sedimentação de antigas florestas há milhões e milhões de anos na era paleozoica. Então, ele é utilizado... Para que serve o carvão hoje? O carvão ele tem quase a mesma função do petróleo. O carvão ele serve para aquecer caldeiras e ambientes. Ele é muito usado pela indústria siderúrgica. O carvão é usado também para produzir energia elétrica através das usinas chamadas termoelétricas. A maioria, boa parte da energia produzida na China e produzida na Europa vem da queima do carvão, né? E quais são essas consequências da queima do carvão e do petróleo? Os dois liberam muito CO2 na atmosfera. E o carvão é mais poluente do que o petróleo ainda.
A queima desse combustível fóssil é mais poluente do que o petróleo. Então, a gente tem esta característica do carvão mineral. Nesta característica do carvão mineral, ele é formado dessa maneira. Quais são os pontos negativos do carvão mineral? Os pontos negativos é que primeiro ponto negativo, ele é de difícil extração. O homem tem que cavar e o homem tem que entrar. Nós temos lugares com minas de carvão a 5.000 metros de profundidade. Já pensou, gente? Você está 5 quilômetros, num buraco de 5 quilômetros abaixo trabalhando? Então, ele é de difícil extração, mesmo hoje. Ele é de difícil transporte, porque ele é matéria sólida, não é igual o petróleo, que eu transporto por canos, por ser líquido. Ele é matéria sólida. E, além disso, o carvão mineral, ele difícil extração, difícil transporte, altamente poluente. Essas são as desvantagens do carvão. O petróleo, anteriormente, eu esqueci de falar uma das vantagens dele, né? O petróleo é a matéria-prima do mundo moderno. Tudo que nós temos em nossa volta tem petróleo, no celular ou no computador que você está assistindo aula, na tinta da sua camiseta, tudo tem petróleo. Então, por isso, você vai observar que a matéria-prima do mundo moderno envolve o petróleo. Agora, o carvão mineral já não é isso. Quais são os pontos positivos do carvão? Primeiro ponto positivo: reservas abundantes. Carvão é um recurso não renovável, mas as reservas dele, o homem nunca vai conseguir retirar todas as reservas. Vai chegar um ponto em que não tem mais como o homem entrar por causa da profundidade. Mas as reservas de carvão aí dá para abastecer o mundo na atual necessidade que ele é consumido por mais 250, 300 anos. Então, ele é não renovável, mas tem reservas abundantes, né? Um outro ponto positivo, ele é abundante nos países mais industrializados. Então, ele foi o combustível da primeira revolução industrial, como você sabe muito bem disso, né? Então, esse carvão mineral foi o combustível da primeira revolução industrial. Olha, o carvão mineral, ele tem vários tipos de carvão. E esses tipos, eles variam de acordo com o calor que eles podem produzir. Quanto mais antigo, logicamente o mais antigo está nas camadas mais profundas, quanto mais antigo, mais puro. Então, a gente tem aqui, ó, o carvão do mais novo para o mais antigo e a variação de carbono deles, tá? Então, quanto mais carbono, mais poder de calor. A turfa é o que tem muito no Brasil. Turfa e lignito. Nas poucas áreas que tem no Brasil, a gente tem isso aqui, ó. Então, a turfa é o pior tipo, porque é o mais novo, é o mais superficial, tem menos poder de calor, é mais barato e é mais poluente. Da turfa, ele passa para o lignito, aí vai aumentando o poder de carbono. Do lignito para a hulha já é a mais procurada no mundo, e da hulha, o raro. Este raro aqui, ele possui o quê? Uma procura muito intensa, porque ele tem muito poder de calor e ele é o carvão mais puro e é o mais caro também. É o antrácito. Então, a gente tem o carvão, ele varia nessa ordem de mais novo para o mais velho. E no caso do carvão, o carvão mais antigo é o melhor. Bom,
Os principais produtores de carvão ou extratores e também consumidores de carvão no mundo são China, Estados Unidos, Índia, Austrália, Rússia e África do Sul. Desses aí, só a África do Sul que está no hemisfério sul. Por isso que eu disse, a maioria das reservas de carvão do mundo estão no hemisfério norte. A maioria do carvão do mundo está no hemisfério norte. Bom, como é que se forma o carvão? Primeiro eu tenho uma antiga floresta e essa antiga floresta vem sendo soterrada, né? E aí eu vou tendo soterramento dessa floresta e aí essa floresta soterrada vai virando o carvão. Bom, olha aí como é que funciona. A porcentagem de carbono nos tipos que a gente gera para produzir calor aí. Por exemplo, a madeira, a lenha, a madeira, a árvore que corta ali e põe fogo, ela tem 40% de carbono. A turfa tem 60%, o lignito 70%, a hulha 80% e o antrácito, que eu disse que é o mais caro, que tem mais poder de calor, 90%. Por isso ele é o tipo de carvão mais procurado. Aí a diferença, tá? Tá aí. Um exemplo, uma imagem desses tipos de carvão. Turfa, hulha, lignito e antrácito. Este aqui, antrácito, é o mais procurado, é o mais caro, e a turfa é o mais comum, mais poluente e menos poder de calor. Bom, tem um outro ponto negativo, vocês estão vendo essa imagem aqui, e vocês estão vendo mineiros. Então, esses mineiros podem estar a milhares de metros abaixo da superfície. Um outro ponto negativo, devido às precárias condições de trabalho, mesmo usando equipamento que vocês estão vendo aqui, a média de vida de um mineiro de carvão mineral, um trabalhador das minas de carvão, é de 10 anos a menos do que um trabalhador da superfície. Então, se ele passou a vida inteira numa mina de carvão, provavelmente ele vai morrer mais cedo. E ele deve morrer de doença pulmonar, porque ele respira oxigênio de baixa qualidade, além de respirar oxigênio de baixa qualidade, péssimas condições de trabalho. Quando ele fica muito tempo numa mina de carvão, ele respira essa fuligem desse carvão que é extraído constantemente, mesmo usando máscara por descuido ou também fuligem bem fina que passam pelas máscaras, não são eliminadas no corpo, elas vão se acumulando e formam verdadeiras pedras de carvão no pulmão e afetam a atividade pulmonar, muitas vezes provocando até o câncer de pulmão. Tá? Então, isso aí é um ponto negativo. Isso aí se chama doença negra. Não é peste negra, é uma coisa, doença negra é outra. Doença negra está ligado à questão de carvão. Bom, pessoal, continuando aqui, ó, o enriquecimento do carvão. O que é o enriquecimento do carvão? É pegar o carvão e levar para uma indústria e tirar as impurezas dele. Então, o carvão, muitas vezes, ele pode se apresentar-se de forma impura. Então, quando eu tiro as impurezas dele, ele é queimado só o carbono e ele cria mais poder de calor. Então, tem como retirar as impurezas e deixar basicamente só o carbono. Aí gera mais calor e gera mais energia. Né? Aqui ele é muito utilizado numa usina siderúrgica. O que é uma usina siderúrgica? É uma indústria de base.
Indústria de base é aquela que gera base para a produção de alimentos. Alimentos não, para a produção de infraestrutura para outras indústrias. Então, a gente tem a indústria de base, entenderam? Então, a indústria de base ou de bens duráveis. Então, nessa imagem aqui, a gente está produzindo o aço. O que é o aço? Eu pegar o manganês, né? E misturar com minério de ferro, mais manganês, dá uma liga metálica, que é o aço, que a gente conhece muito bem. E o forno para derreter o minério de ferro e o manganês, ele é aquecido com carvão mineral. Então, indústria siderúrgica aqui. Olha aqui, mais fotos dessa indústria. Também numa indústria metalúrgica, é a mesma coisa, né? Aqui, como ele está sendo, ele que está aquecendo todo esse calor, aqui está depositando os minérios derretidos para formar a liga metálica, né? Então, como é que o carvão ele produz energia elétrica? O carvão ele serve para quê? Ele serve somente para aquecer uma caldeira d'água, vamos dizer assim, uma bacia de água. Então, para que serve o calor? O calor aquece a água aquecida gera uma pressão. Essa pressão é canalizada para um gerador. Então, a pressão e o vapor d'água é canalizada a um gerador, movimenta os pistões, né? O pistão do gerador é movimentado, e a energia mecânica do gerador produz a energia elétrica. Então, isso é a termoelétrica, que é uma produção de energia elétrica a partir do carvão ou do petróleo. Mais carvão, principalmente nos países desenvolvidos. Alemanha, França, Reino Unido, então eles usam muito carvão e muita energia nuclear, já que não dispõe de grande território e nem rios como o do Brasil. No Brasil, o carvão é encontrado em baixas quantidades e o principal tipo de carvão é aquele que é mais fraco. É esse aqui, ó. Você lembra qual que era o mais fraco? Nós falamos aqui, ó. É a turfa. Então, o Brasil tem turfa e tem um pouco de hulha, mas predomina a turfa no território brasileiro. Então, os principais tipos de carvão no Brasil é assim. Então, por quê? Porque essas florestas que foram soterradas no Brasil são novas. Lembra que eu disse? O carvão mais antigo é melhor. Então, nossas reservas, como está no slide aí, ó, as nossas reservas carboníferas são pequenas e recursos de baixa qualidade, ou seja, tem baixo teor calórico, ou calorífico, né? Calórico a gente fala para caloria de biologia, que a gente vai de calorífico, baixo teor calorífico. As principais reservas do carvão brasileiro estão na região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, as reservas de Santa Catarina são as que apresentam maior qualidade e, portanto, a de maior aproveitamento. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul são os lugares que tem no Brasil, os únicos lugares do Brasil que tem carvão. Se a gente olhar no mapa, aparece um S. Então, ele é chamado muitas vezes de S do carvão. Tem nada, carvão não tem S, né? Mas ele é chamado de S do carvão. Ó, apesar disso, esse carvão precisa passar de um processo de purificação e ser misturado ao carvão importado, ao enriquecimento. Por quê? Porque ele tem baixo poder de calor, né? Então, ele não é um carvão muito propício para usar. Então, é aquilo que nós falamos na aula passada, um enriquecimento do carvão.
Na aula passada não, no slide passado. Olha aqui. Entendeu por que ele é chamado de S do carvão? Ó, este é o S do carvão. Então, cuidado, principalmente se você for fazer vestibulares nessas universidades do Sul, eles cobram demais carvão mineral e eles falam S do carvão. Falar S do carvão para eles lá é a mesma coisa que você falar Serra Geral de Goiás. É a mesma coisa que você falar Pirinópolis, é a mesma coisa que você falar cidade de Goiás. Então, todos lá sabem o que é S do carvão. E agora você está sabendo também. Se for fazer vestibular nessas universidades federais ou privadas do sul do Brasil, estude muito carvão mineral e fontes de energia. Bom, a mina, aqui está uma mina no Rio Grande do Sul, uma mina de carvão, assim como uma área de extração de petróleo exige muito, mas muita extração, né? Muita infraestrutura, muito investimento. Então, o carvão brasileiro nós temos aqui, ó, nós temos que o lugar onde é mais retirado é em Santa Catarina, porque é o que tem melhor qualidade. Então, a produção, Santa Catarina tem a maior produção, olha nesse gráfico aqui. Mas as maiores reservas estão no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter aqui, ó, as maiores reservas estão aqui no Rio Grande do Sul. Então, azul aqui, Rio Grande do Sul tem as maiores reservas, mas a maior produção está em Santa Catarina. Beleza? Entendido? Porque o de Santa Catarina está um pouquinho melhor do que os outros, está um pouquinho mais de qualidade, mas ele precisa de ser misturado com o que a gente importa de alta qualidade para dar um poder de calor maior. Então, a gente tem essa característica aqui. O antrácito é menos potente? Não, o antrácito é o mais potente. O antrácito é o mais velho e ele é o mais potente. Ele é encontrado nas partes mais profundas e, pelo fato de ser encontrado aí nessas partes mais profundas, o antrácito, ele tem mais poder de calor, porque ele é mais velho, porque ele é mais antigo. Então, o antrácito é o mais procurado aí no mundo inteiro, tá bom?